Oi, Patrícia, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os nossos convidados. Prazer tê-los conosco aqui. O nosso convidado aqui dos estúdios da Tarobá FM, nosso amigo Wander Piaia. Até ontem, liquidante da CETRANS Transitar, mas de qualquer maneira já foi vice-prefeito de Cascavel, já foi secretário de Educação, é professor de Economia, é economista, enfim. Então, a primeira pergunta... Hoje foi publicado no Diário Oficial do Município a sua exoneração. A seu pedido. Por quê, Wander? Bom dia. Bom dia, Ivan. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Bem, existe um processo político, eu faço parte de uma agremiação política e o partido pediu que eu ficasse à disposição e depois de uma longa conversa, uma boa conversa, não longa, mas uma boa conversa com o prefeito Paranhos, ele compreendeu isso também. Quero deixar muito claro que tenho participado até ontem à noite de todas essas atividades, inclusive até aquele momento como membro do COI também, participante ativo dessas decisões, Ivan. E nesse momento foi uma decisão, digamos, de ordem, diria, política, mas eu continuei, me coloco à disposição, já disse ao prefeito Paranhos ontem, essa semana ele vai avaliar, que continuo disponível para auxiliá-lo em todos os processos da Companhia de Trânsito, não é? Dentro das limitações que a lei exige agora nesse momento. Estou, portanto, à disposição de uma sigla política, como grande parte dos que foram exonerados hoje, mas eu queria dizer que o processo também de liquidação, ele não parou esse tempo todo, né? O que vai acontecer agora é que provavelmente ele terá uma parada justamente em função desse refluxo das condições financeiras da empresa de trânsito, da CETRANS Transitar e também da prefeitura como um todo, não é? Mas até esse momento nós cumprimos todas as tarefas, tanto de ordem administrativa, de ordem financeira, de ordem, digamos, legal, inclusive, e também enquanto liquidante. Então, nós acabamos absorvendo várias tarefas dentro da Companhia de Trânsito e a liquidação não ficou parada em momento nenhum, Ivan, tanto que entreguei o relatório última semana. Então, tudo aquilo que nós havíamos combinado enquanto liquidante, nós cumprimos até esse momento. Obrigado, Wander. A gente já volta a falar. Especial com o tema coronavírus. E debatendo com os nossos convidados o novo decreto do Poder Público aqui em Cascavel, fazendo reabrir de maneira escalonada o comércio a partir de terça-feira aqui em nossa cidade. Nosso convidado aqui nos estúdios da Tarobá FM é o Wander Piaia. Wander, nós já temos uma pergunta de um telespectador, de um ouvinte da nossa programação, o Roberto lá de Cascavel, aqui de Cascavel. Ele está perguntando para ti o seguinte: sou o Roberto, vai abrir loja. Como é que minha esposa vai trabalhar se não tem ônibus? Ótima pergunta, Roberto. Na verdade, nós estamos incentivando a utilização de aplicativos. Temos trabalhado junto com o Cássius, que hoje é o coordenador dos aplicativos em Cascavel, que ele é também alguém que utiliza-se do aplicativo, ou seja, é um prestador de serviços, mas que hoje está reunido numa associação. Então, ele se comprometeu a aumentar o número de veículos cadastrados disponíveis e também temos um outro aplicativo em Cascavel que estamos incentivando também, Ivan, chama-se Garupa. Por quê? Porque nós não vamos abrir o transporte público de massa nesse momento. O transporte público de massa, ele continua suspenso e está atendendo apenas algumas situações que nós chamamos, algumas atividades que nós chamamos de essenciais. Atividades essenciais e funcionários da área da saúde? Exatamente. Somente. Então não mudou nada? Não mudou nada com relação a isso. Agora, é a alternativa, sim. Eu digo, Roberto, que você pode procurar esses aplicativos, há, digamos, uma boa disposição. A própria CETRANS tem um decreto que viabiliza que as vans, que a Associação de Vans, que a entidade que congregam os vanzeiros, eles possam disponibilizar seus veículos para fazer esse tipo de atividade, que é transportar o público em geral. Por quê? Porque nesses transportes existe uma menor aglomeração, tanto nos terminais como nos próprios veículos. Então, são 3 ou 4, ou talvez numa van, um pouco mais de pessoas sendo transportadas, mas isso minimiza também a possibilidade de transmissão do vírus e, principalmente, o motorista desse tipo de veículo, de um aplicativo, ele consegue, digamos, conduzir o cuidado com cada passageiro, enquanto que o motorista de ônibus, que vai transportar 30 ou 40 pessoas, ele não consegue ter o mesmo cuidado. Então, nós entendemos que nós temos alternativa sim para o transporte de Cascavel nesse momento, utilizando-se da nova tecnologia que são os aplicativos, mas no transporte público entendemos que ele é um regulador primário dessa questão da transmissão do coronavírus. Então ele precisa realmente, ele precisa ser muito
bem trabalhado e é importante que a população entenda, Ivan. E existe uma pressão, principalmente, por incrível que pareça, de pessoas mais idosas para a utilização dos ônibus. Ao que parece, nós temos uma população, com todo o respeito, nós uma população gratuito continua suspenso. Suspenso também, né? Parece que temos uma população de idosos mais rebeldes em Cascavel, sabe? Com todo o respeito. E não é conveniente, não. Quando temos algum probleminha nos terminais, de alguém querendo forçar a entrada, normalmente são idosos, né? Então a gente pede uma vez mais, né, usando esse grande canal de comunicação, que, por favor, né, idosos estão numa faixa de maior risco, que, por favor, fiquem em casa e não tentem utilizar o serviço de transporte público, porque ele não está disponível. Minha amiga Dani Wolff, a CETRANS é o nosso convidado também, Vander. Nós temos já uma pergunta para ti, de um telespectador, de um ouvinte nosso, no telão. Do Paulo, aqui de Cascavel. Bom dia, Vander. Eu sou o Paulo. Preciso saber quando a rodoviária deve voltar a funcionar, pois minha esposa está em São Paulo e não consegue voltar para Cascavel devido ao fechamento da rodoviária. Ok, meu caro Paulo, nós não temos ainda uma previsão de abertura da rodoviária, porque, na verdade, estamos com a venda de passagens, portanto, cancelada também, não estamos abrindo para receber nem para que haja embarque de passageiros. Então, a rodoviária, nós entendemos que é, na verdade, uma área de aglomeração, uma área de risco e que nós temos que ter muito cuidado. Então, ela se insere nesse contexto mais geral, que é o cuidado com o transporte público, impedindo, por exemplo, principalmente aglomerações, não é? E não facilitando as pessoas também a locomoção. É muito importante que as pessoas entendam que quando você não vende passagens, você está, na verdade, impedindo que as pessoas fiquem se locomovendo por uma razão óbvia, para que não haja uma maior transmissão do vírus. Obviamente que casos excepcionais, as pessoas já sabemos, Ivan, que pessoas em casos excepcionais, doença na família, distante, uma viagem muito urgente, as pessoas conseguem, digamos, se locomover de outro modo, como eu disse, através de aplicativos, carros particulares. Então, é possível que a pessoa se locomova numa situação essencial. No entanto, é muito importante que nós mantenhamos essa política por enquanto. Então, Paulo, qualquer previsão que eu faça aqui é uma previsão que falha e que ela vai depender justamente da evolução do número do coronavírus em Cascavel e no estado como um todo, porque nós não podemos fugir dessa estatística aí que abrange a todo o Paraná e todo o Brasil. A Dani tem uma pergunta para você, Dani. Tenho sim, Vander. Ontem, durante a entrevista coletiva, até vocês falaram com relação à higienização dos coletivos que já estavam sendo feitas, mas que novas medidas começariam a ser tomadas com relação à higienização, não só dos ônibus, mas também dos terminais. Quais são essas novas medidas, então, a partir da semana que vem? Eu gostaria que o Ivan me ajudasse, porque eu não consegui pegar toda a tua pergunta, então estamos com uma dificuldade no áudio aqui. Em relação à higienização dos terminais e dos ônibus de transporte coletivo. Ok, muito bem. Foram feitas a higienização dos terminais. Com relação aos ônibus do transporte coletivo, faz parte do nosso protocolo, faz parte do decreto, a necessidade de higienização. No transporte coletivo não se pode transportar com mais de 50 pessoas, ou melhor, mais do que 50% da capacidade máxima dos ônibus, e de modo geral nós temos percebido que na média nós não temos nem atingido 50%, porque o número de pessoas que fazem parte dos grupos essenciais que estão hoje em atividade utilizando o transporte público de Cascavel equivale a algo como 3, 4% do total da demanda diária que a gente teria. Então é possível esse controle sim, inclusive, lembrando, Ivan, que nos terminais tem álcool em gel, tem Spencer? Tem álcool em gel, tem Spencer. E nós temos também os bombeiros estão nos auxiliando, né? Nós requisitamos bombeiros que estavam trabalhando no nosso aeroporto. Hoje eles estão fazendo esse trabalho, inclusive, no hospital de urgência, hospital de campanha, mas também estão nos auxiliando nos pontos do ônibus, usando inclusive megafone quando preciso. Desculpe, nos terminais, não nos pontos de ônibus, usando os megafones, inclusive, quando precisa, para avisar as pessoas que elas se dispersem, que não permaneçam muito próximas e que também estamos já tomando medidas no sentido da gente sinalizar esses próprios terminais para que isso seja mais um elemento para evitar a aglomeração de pessoas. Bom, então, definido em relação ao transporte coletivo de Cascavel, não muda nada, né? Só os profissionais da área da saúde e profissionais dos serviços essenciais a partir de terça-feira. Patrícia. Exatamente. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para o Vander Piaia. Piaia, em relação ao estacionamento regulamentado em Cascavel Star, estava com a cobrança suspensa há 15 dias. A partir de terça-feira, volta tudo ao normal? Volta, Ivan. Terça-feira, os nossos agentes do Star já estarão em atividade, porque a gente, já com a abertura dessas microempresas, nós sabemos que haverá uma atividade comercial mais intensa e eles precisam também regular o trânsito de Cascavel.
Por outro lado, é importante lembrar também que até esse momento nós estamos com as cobranças suspensas até esse momento. Então é importante que acessem o site da CETRANS, porque ali haverá instruções sobre até que prazo você pode fazer novamente as tuas, digamos assim, você pagar as tuas notificações de estar regulares, mas nesse momento, inclusive falando de multas, tá? É uma posição do DENATRAN, da Autoridade Federal do Trânsito. Nesse momento estão suspensas, por exemplo, defesas, apresentação de carteira de motorista, de CNH e tudo mais. No entanto, as pessoas que estão nessa situação, que procurem se atentar, porque a qualquer momento eles podem abrir novamente, reabrir esses prazos e as pessoas podem ser prejudicadas, ok? Mas nesse momento estão suspensos. Muita gente me acessa cotidianamente via WhatsApp e tal. Como é que tá? Estou precisando fazer uma defesa, perdi o prazo. Não. A partir do momento que houve o decreto federal, né, e também o municipal, estão suspensos esses prazos. Comércio e os restaurantes que operam dentro do terminal rodoviário em Cascavel, abrem normalmente terça-feira ou não? O meu entendimento que o terminal rodoviário, veja, esse comércio pode abrir porque eles estão dentro do decreto regulador do prefeito, não é? No entanto, não é conveniente. Fazemos parte de um grupo, né? Inclusive estamos assim deliberando o tempo todo para o pessoal da rodoviária. Não é conveniente se não houver o pagamento de passagens, porque o fluxo de passageiros é muito pequeno, Ivan. Aliás, não há inexistente, desculpe, fluxo de passageiros, que são os maiores consumidores. Então eu penso que essas empresas ficariam em risco ali, porque a rigor quem consome não são pessoas fora da rodoviária, são exatamente esse usuário da rodoviária cotidiano que faz essa demanda das lanchonetes, da livraria, não é? Dos bares que estão por lá. Então, eu entendo que ele pode abrir sob o ponto de vista legal, mas não é recomendável que se abra, é o que eu tenho dito às pessoas que estão alocadas na rodoviária, porque eles não terão público, não terão fluxo de pessoas e ali é potencialmente um local de risco se você não tiver um público constante utilizando aquele terminal rodoviário. A CETRANS Transitar também é responsável pelos usuários do aeroporto aqui em Cascavel. Quando é que a gente pode ter a retomada dos voos comerciais lá? Também é uma incógnita, Ivan. Nós sabemos que é uma restrição muito grande da autoridade federal, da ANAC, com relação a voos nesse momento. Veja, o aeroporto de Cascavel está aberto. Para quem? Para aviões particulares, para aviões privados, para aviões de governo, não é? Para o exército, ok? O aeroporto não está fechado para pousos e decolagens. No entanto, as companhias aéreas que operam em Cascavel, que operariam, não estão operando, como grande parte delas, inclusive, não está operando em todas as cidades do oeste do Paraná, e sabemos que Curitiba e São Paulo há uma restrição muito grande também de pousos e decolagens. Wagner Gratz tem uma pergunta para ti, Wander. Wander, é o seguinte, como que fica a questão dos pontos de bloqueios que a gente vinha tendo aqui na cidade de Cascavel para orientação educativa e também fiscalização, e como tem sido esse diálogo das forças municipais junto aos órgãos estaduais, Polícia Rodoviária Estadual e também órgãos federais, como o PRF e também Exército Brasileiro? Pois não, o diálogo tem sido muito bom, foi suspenso por uma sugestão da própria Secretaria de Saúde, do nosso secretário Tiago, né, na sexta-feira passada, mas ele pode voltar a qualquer momento. O próprio prefeito deixou claro ontem, né, quando indagado, de que ele pode voltar. Por que ele pode voltar? Porque depende da avaliação, né, das circunstâncias, do que está ocorrendo no momento. Na verdade, nós estamos na mesma situação do governador de estado, inclusive de autoridades políticas de todas as partes do mundo. Há uma incerteza muito grande, então medidas podem ser tomadas de uma maneira muito rápida e emergencial até. Então, o bloqueio está suspenso nesse momento, mas ele não está, digamos, ele não terminou o bloqueio, no sentido de que existem as forças que você citou, todas prontas para qualquer momento realizar o bloqueio, que são as forças da Polícia Rodoviária Federal, grandes parceiros, a Polícia Militar, que está sendo grande parceira, o Corpo de Bombeiros, a equipe da CETRANS, a Guarda Municipal, a equipe da Vigilância Sanitária do município de Cascavel, a Secretaria de Saúde. Então, são todos esses agentes, sem constar Defesa Civil e tal, que estão todos envolvidos e estão prontos a qualquer momento para retomar o bloqueio, caso se entenda como necessário. Dani Wolff, da CETRANS Transitar, que foi exonerado no dia de hoje, a seu pedido, né? Vamos deixar bem claro. Sim. E também fez parte do COI, que é o Comitê de Risco aqui de Cascavel. E sabe de todas as informações. E nós temos uma pergunta de um ouvinte e de um telespectador para você no telão. A Marisa do Veneza, aqui de Cascavel. Wander,
por que não libera ônibus para os que precisam trabalhar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Chegaram a estudar a possibilidade de permitir os usuários dos ônibus, um por banco, e não só restringir o uso do transporte coletivo em Cascavel para os profissionais da área da saúde e para serviços essenciais ou não? Chegamos. Veja, obrigado pela pergunta, Marisa. As respostas já dei antes, mas volto a reafirmar. Porque, na verdade, eles estão suspensos. O transporte público de Cascavel está suspenso. Os ônibus que circulam são de serviços essenciais. Mas pensamos nessa modelagem também, Ivan. O problema é o seguinte, não é simplesmente a utilização do ônibus. Imagine que nós liberemos agora o transporte público novamente para Cascavel toda. Nós vamos ter, inevitavelmente, aglomerações, principalmente nos horários de pico e nos terminais e também nos pontos de ônibus. Então, é isto que torna a situação mais complexa. Não é o fato de você liberar para um trabalhador ou outro. O problema é outro. O problema é que você não tem como evitar a aglomeração. É uma massa de trabalhadores, a gente faz 70 mil no dia regular, 70 mil pessoas utilizam o transporte público de Cascavel, é muita gente. Então, imagine que nos horários de pico não vai ter como 8 horas, meio-dia, 6 horas da tarde, os nossos terminais vão estar cheios de gente e isso, obviamente, vai gerar um aspecto muito negativo, porque haverá, sim, transmissão em massa desse vírus. Então, nós estamos coibindo em função disso, não é porque se trata de um trabalhador. Inclusive, você sabe minha posição, Ivan, eu sou economista e penso que nós temos um problema agora e temos um problema no futuro. E que a grande dúvida, o grande problema do gestor público é essa, porque você pode evitar 1.000 mortes hoje, mas você tem que evitar 1.000 mortes lá na frente também, porque senão não resolveu nada, não é? Evita 1.000 mortes agora para ter 5, 10 mil mortes de fome ou de problemas associados às falências das empresas lá na frente. Então, na prática, no global, o nosso trabalho foi em vão. Então, é muito importante, por exemplo, essa válvula, né, que a gente tem discutido muito com o Michel, com o Edson Vasconcelos, né, do IPC e com o prefeito Paranhos, e com toda a equipe, inclusive o Ministério Público, no sentido do seguinte, você tem que olhar a economia também. E isto na verdade, o que está acontecendo a partir da semana que vem, é uma sensibilidade para a economia, porque isso vai gerar, nós teremos em torno de 40, 43 mil pessoas em atividade na terça-feira. Ou seja, você tem que manter um certo nível da atividade econômica para evitar o colapso global, para que quando amenize a crise da saúde, você já tenha um suporte. As pessoas têm que entender que se fechássemos tudo, absolutamente todo mundo agora, você teria uma transmissão até menor. Só que o impacto em termos de vidas humanas depois decorrente de outras causas, em função de causas econômicas, digamos assim, seria muito maior, não é, Ivan? Wander, o transporte coletivo em Cascavel definitivamente opera de maneira restritiva, o que, via registro também, que nós acompanhamos nas mídias sociais aí nos últimos dias, as empresas privadas, algumas cooperativas, algumas indústrias, fazendo transporte em massa, coletivamente, dos seus funcionários. Tem algum tipo de penalização para isso? Existe, isso não pode também, veja, né? Não pode, veja, isso escapa, digamos assim, ao nosso controle, à nossa fiscalização, quando não se passa nos terminais de ônibus, compreende? Certo. Quando se passa nos terminais, nós temos os fiscais. Infelizmente, isso acontece, as empresas estão sendo alertadas, inclusive nas reuniões que nós temos específicas com os empresários e que mantínhamos com as pessoas que eu já falei, inclusive o próprio Michel, e eles são sabedores disso, inclusive há denúncias do Ministério Público, porque o próprio funcionário acaba gravando um vídeo, usa desse mecanismo, né, e acaba passando adiante. E o Ministério Público, nós sabemos que tem notificado empresas que estão agindo desse modo. O mais coerente é que as empresas não agissem desse modo, porque, obviamente, se houver uma contaminação dentro do seu espaço de trabalho, muita gente vai ficar suspensa e o prejuízo financeiro dessas indústrias vai ser muito maior, mas ao que parece, nem todos estão obedecendo essa regra, então é importante que a lei se faça presente, como está fazendo de fato, o promotor público, doutor Ângelo, é muito firme nesse sentido, e que, havendo essas irregularidades, o Ministério Público está sendo comunicado para que possa agir.